Islamismo. O sistema religioso, fundado no século VII por um homem chamado Maomé. Como surgiu e como cresceu tanto, a ponto de desbancar o catolicismo e se tornar a religião predominante no mundo atual. E como eles querem dominar o mundo, impondo um novo califado islâmico. O islamismo é uma religião monoteísta, ou seja, acredita na existência de um único Deus. É fundamentada nos ensinamentos de Maomé. Nascido em Meca, no ano 570, Maomé começou sua pregação aos 40 anos, na região onde atualmente corresponde ao território da Arábia Saudita. Conforme a tradição, o arcanjo Gabriel revelou-lhe a existência de um Deus único. No sétimo século, Maomé clamou ter recebido algumas visitas do anjo Gabriel. Durante essas visitas, as quais continuaram por cerca de 23 anos até a morte de Maomé, o anjo aparentemente revelou a Maomé as palavras de Alá, a palavra árabe usada pelos muçulmanos para Deus. Essas revelações ditadas formam o que hoje conhecemos de Corão, ou Alcorão, o livro sagrado do islamismo. Os princípios básicos do islamismo estão contidos nas seguintes regras fundamentais. 1. Crer em Alá, o Deus único, e em Maomé, o seu grande profeta. 2. Fazer 5 orações diárias. 3. Ser generoso para com os pobres e dar esmolas. 4. Cumprir o jejum religioso durante o Ramadã, mês do jejum. 5. Ir em peregrinação a Meca, pelo menos uma vez na vida. Em relação ao cristianismo, o islamismo tem algumas semelhanças, mas também diferenças significantes. Assim como o cristianismo, o islamismo é monoteísta. No entanto, os muçulmanos rejeitam o conceito da Trindade, ou seja, que Deus se revelou como um, em 3 pessoas distintas: Pai, Filho e Espírito Santo. O islamismo clama que Jesus era apenas um profeta, não o Filho de Deus. Os muçulmanos acreditam que Jesus, embora nascido de uma virgem, foi criado como Adão. Muitos muçulmanos não acreditam que Jesus morreu na cruz. Eles não entendem por que Alá permitiria que Jesus sofresse uma morte torturante. Contudo, a Bíblia mostra como a morte do Filho perfeito de Deus foi fundamental para pagar pelos pecados da humanidade. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Isaías 53, 5, 6. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. João 13,16. Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. João 14,6. Ele levou pessoalmente todos os nossos pecados em seu próprio corpo, sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e, então, pudéssemos viver para a justiça. Por intermédio das suas feridas fostes curados. 1 Pedro 2, 24.
O islamismo acredita que o Corão seja a autoridade final e a última revelação de Alá. A Bíblia, no entanto, foi finalizada no primeiro século, com o livro do Apocalipse. O Senhor nos preveniu contra a adição ou subtração à palavra de Deus. Não acrescentareis a palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus, que eu vos mando. Deuteronômio 4:2. Nada acrescentes às suas palavras, para que não te repreenda e sejas achado mentiroso. Provérbios 30:6. Contudo, ainda que nós ou mesmo um anjo dos céus vos anuncie um evangelho diferente do que já vos pregamos, seja considerado maldito. Conforme já vos revelei antes, declaro uma vez mais: qualquer pessoa que vos pregar um evangelho diferente daquele que já recebestes, seja amaldiçoado. Porventura, procuro eu agora o louvor dos homens ou a aprovação de Deus? Ou estou tentando ser apenas agradável às pessoas? Se ainda estivesse buscando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Paulo foi convocado por Cristo. Caros irmãos, quero que saibais que o evangelho por mim ensinado não é de origem humana. Porquanto, não o recebi de pessoa alguma nem me foi doutrinado. Ao contrário, eu o recebi diretamente de Jesus Cristo por revelação. Gálatas 1:8-12. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro que, se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. Apocalipse 22:18. O islamismo ensina que se pode ganhar o paraíso através de boas obras e obediência aos 5 pilares. A Bíblia, pelo contrário, ensina que, apenas por causa da misericórdia e amor de Deus, os pecadores podem ser salvos através da fé em Cristo. Devido a estas diferenças, a Bíblia e o Alcorão não podem ambos ser a palavra de Deus. Amados, não deis crédito a qualquer espírito. Antes, porém, avaliai com cuidado se os espíritos procedem de Deus, porquanto muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Deste modo, podeis reconhecer o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Mas todo espírito que não confessa Jesus não provém de Deus. Ao contrário, este é o espírito do Anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que havia de vir, presentemente, já está no mundo. 1 João 4:1-3. Califado Islâmico. Após a morte de Maomé, a religião islâmica sofreu ramificações, ocorrendo divisão em diversas vertentes com características distintas. As vertentes do islamismo que possuem maior quantidade de seguidores são a dos sunitas, maioria, e a dos xiitas. Os sunitas defenderam o califado de Abu Bakr, um dos primeiros convertidos ao Islã e discípulo de Maomé. As principais características são: sunitas defendem que o chefe do Estado muçulmano, o califa, deve reunir virtudes como honra, respeito pelas leis e capacidade de trabalho, porém, não acham que ele deve ser infalível ou impecável em suas ações. Além do Alcorão, os sunitas utilizam como fonte de ensinamentos religiosos as Sunas, livro que reuniu o conjunto de tradições recolhidas com os companheiros de Maomé.
Xiitas alegam que a chefia do Estado muçulmano só pode ser ocupada por alguém que seja descendente do profeta Maomé ou que possua algum vínculo de parentesco com ele. Afirmam que o chefe da comunidade islâmica, o imã, é diretamente inspirado por Alá, sendo por isso um ser infalível. Aceitam somente o Alcorão como fonte sagrada de ensinamentos religiosos. Desde o advento do Islã no século VII até 1924, diversas dinastias alternaram-se sucessivamente no califado, incluindo os Omíadas, os Abássidas, os Fatímidas e, finalmente, os Otomanos. Este último começou a nascer no século XI, quando tribos turcas nômades se fixaram na Anatólia, região que hoje é parte da Turquia. Tais tribos ajudaram a difundir a religião muçulmana em terras que até então estavam sob o domínio de outro império, o bizantino. O Império Otomano tornou-se um dos estados mais fortes do mundo, englobando boa parte do Oriente Médio, do leste europeu e do norte da África. Além do poderio militar, o que ajudou a garantir essa expansão foi a tolerância dos otomanos com as tradições e as religiões dos povos conquistados. A Igreja Ortodoxa Cristã, que predominava nas terras bizantinas, foi mantida. Os judeus perseguidos pelos cristãos na Península Ibérica também encontraram refúgio nos territórios otomanos. O império começou a decair no século XVII. As atividades econômicas dos povos conquistados eram conduzidas por iniciativa deles próprios, o que fez com que a economia geral do império fosse se desintegrando lentamente. A instabilidade política aumentava cada vez mais até que, em 1909, o sultão, como eram chamados os líderes otomanos, Abdulhamid II foi deposto por uma rebelião. Essa mudança deu início à modernização do império, bastante influenciada pela Alemanha, ao lado de quem os turcos lutaram na Primeira Guerra Mundial, 1914-1918. A derrota no confronto tumultuou ainda mais o já dilacerado império, que foi abolido pouco depois, em 1923, quando foi proclamada a República da Turquia. A capital do Império Otomano era Constantinopla, atual Istambul. Foi conquistada em 1453 por Mehmed II. Observem que a Turquia foi a sede do quarto e último califado islâmico, abolido em 1924. Xiitas e sunitas brigam até hoje para saber quem será o sucessor, o novo califa. Resumidamente, eles se matam até hoje por este motivo. Mas este califado está sendo restaurado. Atualmente o ISIS, ou o Estado Islâmico, que hoje é intitulado de grupo terrorista sunita, estabeleceu um califado na Síria e no Iraque. Sunitas sempre foram a maioria, inclusive os otomanos eram sunitas. The world does not know the significance of a caliphate or why it's so important to Muslims. Chris Mitchell explains from Jerusalem. When a terrorist leader boldly declared a new caliphate, it sent shockwaves throughout the Middle East. The so-called Islamic State became the first caliphate in nearly 100 years. When Abu al-Baghdadi made his announcement, other groups like Al-Qaeda and the Muslim Brotherhood condemned it. Regardless of the internal competition, the caliphate would be a dream come true in the Islamic world. This dream holds together some kind of a feeling that under the caliphate there is going to be a wonderful Islamic world. There's going to be a unity of all the Muslims. There is going to be a world power that cannot be matched by anything.
Islamic expert Professor Moshe Sharon says the caliphate began after the death of Muhammad. Immediately after the Prophet's death, somebody from the Islamic community had to lead the community. In Arabic, the word caliph is a substitute, somebody who takes the place of. A long line of these caliphs have ruled during Islam's 1400-year history. This huge empire which was created was called the Caliphate, which means this huge territory with huge Islamic community at the head of which there is somebody who substitutes. Basically, they say to substitute the Prophet, but it's not true. Basically, somebody who substitutes God himself. Because God is in heaven, somebody has got to look after the faithful on earth, and of course, he is the Caliph. On earth, the caliph fights the non-Muslim world, called the House of War. It's a mistake to think that he is like the Pope of the Muslims. He is a political and military leader that under him all the Islamic world is united, and of course the war and the fighting against the Christian world would be far easier. Today, the jihadist offensive in the Middle East stretches from Gaza to Iraq. It's all part of an offensive move by forces that may have different names: ISIS, Hamas, Islamic Jihad, Al-Aqsa Martyrs Brigade, what have you. But they're all on a mission, and that is to build a caliphate. Middle East expert Joel Rosenberg says for these Muslims, it's a religious war. To kill every Jew and Christian in their way, and to kill every Muslim that doesn't believe in a radical way that they believe. And this is a move. And why is it happening now? In part, it's happening because they believe that the time for the caliphate has come. Sharon says Jerusalem is the prize and world domination their goal. The major aim of the caliphate is to rule the world. And this can be done under the leadership of one caliph who he himself only can declare a holy war, a jihad. More than a decade after 9/11, the West is still coming to grips with Islam's holy war. Chris Mitchell, CBN News, Jerusalem. As profecias dizem que, no fim dos tempos, o império se levantaria. E pelo cenário atual, não me parece ser o Império Romano que esteja voltando, e sim o Império Otomano, ou Califado Islâmico. A capital do Império Otomano ficava em Constantinopla, atual Istambul. Veja o que a Bíblia diz. Conheço as tuas obras, e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. E retens o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Apocalipse 2:13. As 7 igrejas de Apocalipse ficam na Turquia, onde a Bíblia diz que é exatamente lá onde Satanás habita. O reino que se levanta se encaixa no sonho de Nabucodonosor, a qual Deus deu a Daniel a interpretação. Como viste, os pés e os dedos eram em parte de barro e em parte de ferro. Isso quer dizer que esse será um reino dividido, mas mesmo assim terá um pouco da força do ferro, embora tenhas observado ferro misturado ao barro lamacento. Assim como os dedos eram em parte de ferro e em parte de barro, também esse reino será em parte forte e em parte frágil. E, como viste, o ferro estava misturado à lama. Isso significa que buscarão fazer alianças políticas por intermédio de casamentos, mas a união decorrente dessas alianças e acordos não se firmará, do mesmo modo que o ferro não consegue se misturar com o barro. Daniel 2, 41 ao 43. Tanto a casa de Israel quanto a casa de Judá serão perseguidos pela besta. Para quem não sabe o significado de casa de Israel e casa de Judá, vou resumir. Casa de Israel são todos os gentios que aceitaram a Cristo como o único Salvador. Casa de Judá são os judeus que se arrependeram e também aceitaram a Cristo.
Os reis da terra preparam seus ardis, e unidos, os governantes conspiram contra o Senhor e contra o seu Cristo, proclamando: façamos em pedaços os seus laços, sacudamos para longe de nós seus vínculos. Salmos 2, 3. De maneira astuta, armam ciladas contra o teu povo, tramam maldades contra os teus protegidos. Conjecturam: vinde, exterminemo-los da face da terra, a fim de que não haja mais qualquer lembrança do nome de Israel. Eles deliberam de comum acordo, é contra ti que estabelecem conchavos. As tendas de Edom e os ismaelitas, Moabe e os agarenos, Gebal, Amon e Amaleque, a Filístia, com os habitantes de Tiro. Até a Síria juntou-se a eles, e emprestou sua força aos descendentes de Ló. Salmos 83, 3-8. Avançarás contra Israel, o meu povo, como uma nuvem ameaçadora que cobre toda a terra. Nos dias do futuro, quando chegar a hora, eu mesmo te levarei a atacar e invadir minhas terras, a fim de que todas as nações fiquem sabendo quem eu sou, quando eu manifestar poderosamente minha santidade à vista de todos os povos por meio de ti, ó Gog. Ezequiel 38, 16. Olhei, e vi alguns tronos, e foi entregue o poder de julgar aos que neles se assentaram. E vi as almas dos que foram degolados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus, os que não adoraram a besta nem tampouco a sua imagem, e não receberam o sinal na testa nem nas mãos. Eles reviveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Apocalipse 20. 4. O que nós estamos presenciando é só um começo. A coisa vai piorar ainda mais. Obrigado por assistir este vídeo. Inscreva-se no canal. Se puder, clique em gostei. Até a próxima.